O cano frio da garrucha de Bento encostou na nuca de Bernardo, e o clique do gatilho sendo puxado para trás quebrou o silêncio daquela mata escura. Bento tinha os olhos fixos na estrada, o suor escorrendo pela testa, a certeza de que finalmente ia sumir com o filho da condessa para sempre, trancafiá-lo em um hospício em São Paulo, onde ninguém nunca mais ouviria o nome de Bernardo Castellini. Mas o que o capanga não esperava era o barulho de galhos se despedaçando logo atrás dele. Felipe não respirava. Ele desceu do cavalo como uma sombra, a raiva fervendo no peito, depois de ouvir cada palavra desesperada de Lívia no casarão. O soco entrou direto no maxilar de Bento, um estalo seco que jogou o capanga de joelhos na terra úmida. O mundo dele girou. Antes que Bento conseguisse entender de onde vinha o golpe, a bota de Felipe já estava prensando sua mão contra o chão, fazendo o ferro da arma escapar pelos dedos. Se você quer ver o tombo completo dessa gente e não perder nenhum detalhe, já deixa o joinha e se inscreve no canal, porque o que o conde faz em seguida esmaga qualquer chance de defesa do capanga. Felipe não usou palavras. Ele puxou Bento pelo colarinho da camisa surrada, levantando o homem como se não pesasse nada, e desferiu o segundo soco, bem no meio do nariz. O sangue salpicou nas folhas secas. Bento tentou implorar, gaguejou dizendo que só estava cumprindo ordens da condessa, que Bernardo era perigoso, violento, mas a cada desculpa que saía daquela boca, o conde batia com mais força. Era o acerto de contas por anos de humilhação que aquela família vinha sofrendo no escuro. Bernardo, trêmulo, com as roupas rasgadas e os olhos arregalados de quem passou tempo demais na escuridão de um cativeiro, apenas assistia, encolhido contra o tronco de uma árvore antiga. Felipe jogou o corpo de Bento no chão, nocauteado, tossindo poeira e sangue, incapaz de levantar um dedo para revidar. O conde limpou o canto da própria mão na calça de montaria, respirando fundo, e estendeu o braço para o homem que todos diziam estar morto. A viagem de volta para o casarão foi um teste de nervos. Felipe trazia Bernardo em um cavalo, segurando as rédeas com firmeza, enquanto Lívia aguardava nos limites da propriedade, com o coração saindo pela boca, olhando para os lados a cada estalo de galho. Quando as silhuetas surgiram entre as árvores, as lágrimas desceram pelo rosto da moça. Bernardo estava salvo, mas a parte mais complexa do plano começava exatamente ali. Em vez de fugirem para longe, para a propriedade de Emília, Felipe tomou a decisão mais arriscada possível: esconder Bernardo na Toca do Lobo, dentro do próprio casarão da Condessa Vitória, bem debaixo do nariz da mulher que passou a vida tentando destruí-lo. Raul já estava de prontidão na parte de trás da propriedade, abrindo a porta lateral com cuidado, para não fazer o menor ruído, garantindo que nenhum criado visse aquela movimentação. O plano era perfeito, porque era absurdo. Ninguém procuraria o fugitivo no quarto ao lado da vilã. Só que o preço do segredo começou a cobrar o seu valor imediatamente. Enquanto Bernardo finalmente comia um prato de comida quente, saboreando a liberdade após anos, a notícia do desaparecimento de Bento e o fracasso do plano começavam a ecoar pelas paredes de pedra do casarão, criando uma tensão que parecia cortar o ar. O silêncio nos corredores do casarão era quase doloroso. Felipe trancou a porta do quarto improvisado por fora, deixando Bernardo sob os cuidados atentos de Raul, que tentava acalmar o homem
com promessas de que Emília logo saberia de tudo. Mas, ao descer as escadas, o conde deu de cara com Lívia, cujos olhos transmitiam um pânico silencioso. Ela mal conseguia respirar. Felipe a puxou para o vão escuro embaixo dos degraus, sentindo o corpo dela tremer. Ele confessou que Bento estava desmaiado na mata, mas que o sumiço do capanga logo viraria um inferno na cabeça da Condessa Vitória. Lívia implorou para que ele mantivesse a calma, explicando que, se Doroteia ou Melissa desconfiassem de um único passo em falso, o casamento de depois de amanhã se transformaria em uma armadilha ainda pior para os dois. Felipe segurou o rosto dela com força, os nós dos dedos ainda marcados pelo soco dado em Bento, e garantiu que não ia mais recuar. Enquanto isso, no quarto principal, a Condessa Vitória andava de um lado para o outro, impaciente com a demora da noite e a falta de notícias. Zilda entrou no aposento segurando uma bandeja com as mãos trêmulas, sem saber como despejar a bomba que havia descoberto. A governanta pigarreou, tentou desviar o olhar, mas Vitória exigiu a verdade. Sem preâmbulos, Zilda soltou que Roberto havia engravidou Anita, a criada. O estalo dos dentes de Vitória foi audível. Zilda esperava um surto, uma ordem imediata de expulsão para o irmão de Melissa, mas a reação da condessa foi um balde de água fria. Com um amargor profundo na voz, Vitória confessou que estava de mãos atadas. Doroteia sabia que Bernardo estava vivo, e a condessa não podia se dar ao luxo de brigar com aquela gente arrogante justo agora, precisando engolir o próprio orgulho para proteger o segredo do passado. A fofoca, claro, correu como pólvora pelas paredes de pedra que tinham ouvidos gigantescos. No alojamento dos criados, Roberto tentou encurralar Anita, destilando sua soberba habitual e ameaçando a moça caso ela continuasse chorando pelos cantos. Mas a porta se abriu com violência. Afonso entrou no quarto com o peito estufado, encarando a almofadinha sem piscar. Roberto sorriu com desdém, perguntando o que um mero funcionário achava que estava fazendo. Mas o sorriso dele morreu quando Afonso anunciou, com todas as letras, que ele e Anita estavam com o casamento marcado e que ele assumiria aquela criança como sua. Roberto deu um passo atrás, pego de surpresa pela audácia, sentindo o chão sumir sob os pés ao perceber que seu joguinho de manipulação havia acabado. Longe dali, na casa de veraneio, Emília andava em círculos, prestes a quebrar as xícaras de chá. Raul havia acabado de chegar com as atualizações do resgate, e a reação da mulher foi de puro pavor. Ela gritou com Raul, questionando que tipo de loucura era aquela de levar Bernardo para o antro dos infernos, para a casa da própria condessa. Gema tentava acalmar a amiga, mas Emília estava irredutível. Para ela, Felipe ser sobrinho neto de Vitória mudava tudo, e aquilo só podia ser uma armadilha nojenta para entregar Bernardo de bandeja na hora certa. Pedro, que assistia a tudo calado no canto da sala, limpando uma faca de caça, levantou-se com os olhos fixos no vazio. Ele garantiu a Emília que resolveria aquela situação do seu próprio jeito na manhã seguinte, e que ninguém, nem mesmo o conde Felipe, cruzaria o seu caminho. A noite avançava no casarão, e a condessa Vitória descontou toda a sua fúria em Roberto assim que o encontrou no corredor. Sem entrar em detalhes que rebaixassem sua própria classe, ela destilou um desprezo gélido, chamando o rapaz de irresponsável, inconsequente e desprezível,
antes de mandá-lo sumir da sua frente. Roberto engoliu o sapo a seco, saindo dali direto para o quarto de Doroteia com as pernas bambas. Ele jurava que a condessa tinha descoberto seu envolvimento com Anita, mas Doroteia, astuta, percebeu o jogo político por trás daquela reação. Ela mandou o filho calar a boca e parar de perseguir criadas, rindo aliviada por perceber que o segredo sobre Bernardo continuar vivo era a única moeda de troca que impedia Vitória de escorraçá-los dali antes do casamento de Melissa. Enquanto isso, no quarto de Felipe, Melissa tentava de tudo para arrancar alguma confissão do noivo. Ela invadiu o aposento, cobrando explicações pelo sumiço dele durante todo o dia e pelo bolo que ele deu no ensaio do casamento. Felipe manteve a expressão impassível, arrumando os punhos da camisa enquanto pedia, com uma frieza cortante, para que ela saísse, alegando que estava exausto e que jantaria sozinho ali mesmo. Melissa saiu pisando duro, bufando de ódio, sem notar que no quarto ao lado, Bernardo tentava descansar sob o olhar atento de Raul, sussurrando o nome de sua amada Alegra em um transe de pura saudade. A madrugada engoliu o casarão, mas o amanhecer trouxe um clima ainda mais pesado. Felipe encontrou Lívia perto da biblioteca, longe dos olhares da criadagem. O conde a segurou pelos braços, quebrando a distância entre eles com uma urgência que ela nunca tinha visto antes. Ele confessou que não conseguia mais respirar naquela farsa, que o casamento de depois de amanhã com Melissa era o maior erro de sua vida e que era Lívia quem ele realmente amava. Lívia, com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada, tentou se afastar, jogando na cara dele que o havia visto aos beijos com Melissa no quarto naquela mesma noite. Felipe segurou o rosto dela com as duas mãos, implorando para que ela acreditasse que aquele beijo não foi por sua vontade, reafirmando que ela era a única dona de seus pensamentos. A revelação foi dolorosa, mas abriu os olhos do conde para o tamanho do sacrifício que ambos estavam fazendo. Ao salvar Bernardo e dar aquela surra em Bento, Felipe cruzou uma linha de não retorno. Ele agora escondia o maior segredo da condessa dentro da própria casa dela, sabendo que o capanga acordaria na mata a qualquer momento em busca de vingança e que Pedro já estava rondando a propriedade com sangue nos olhos. Diante de tantas mentiras, de uma noiva obcecada e de uma tia que controlava a vida de todos com mão de ferro, fica o questionamento. Até que ponto vale a pena sustentar as aparências de um casamento forçado quando a verdade já está trancada no quarto ao lado, pronta para explodir a qualquer momento?